Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu quero falar pra vocês que a gente vai embarcar hoje em mais uma viagem, então vamos junto aprender sobre o primeiro capítulo de Mateus. Bom galera, então vamos começar a nossa história de hoje. E lá no Mateus capítulo 1 conta uma história muito legal que eu acho que vocês já conhecem, ou pelo menos a maioria. Então a gente vai relembrar um pouco essa história e se você não conhece, vem junto com a gente também, porque você vai conhecer a história do nascimento de Jesus. Mas antes da gente começar... Opa, tá vendo esse barulho? Bom, mas antes da gente começar, desculpa aí o barulho, mas antes da gente começar, a gente vai falar sobre uma coisa da aula anterior. Vocês lembram o que o livro de Mateus é? Qual que é, o que ele faz parte na Bíblia? Bom, se você falou que o Mateus ele é um dos livros do Evangelho, você acertou. Então, na aula passada a gente viu que tem o livro de Mateus, de Marcos, Lucas e João. E hoje a gente vai começar o nosso estudo do primeiro Evangelho, que é o livro de Mateus. Legal, né? Então, vamos junto para a história. Lá no capítulo 1, como eu já disse pra vocês, conta a história do nascimento de Jesus. Na verdade, um pouquinho antes do nascimento dele. Então, conta que tem uma mulher, né, que no caso era a Maria. E Maria, ela estava comprometida com um rapaz que se chamava José. Ambos estavam noivos, né, e eles estavam preparando o casamento, eles estavam planejando tudo certinho, do jeitinho que eles queriam, com uma festa junto com os familiares. Então, eles estavam super animados com o casamento. Mas aí, um certo dia, um anjo chegou para Maria e disse para ela que ela ficaria grávida. E aí, através do Espírito Santo, Maria ficou grávida de um menino, que a gente já vai saber o nome dele. E aí, Maria ficou grávida e José, quando ele descobriu, ele ficou com muito medo e muito receio daquela situação, porque ele não entendia, né, que aquilo era um propósito de Deus ainda. Então, ele conversou com Maria e aí ele desmanchou o casamento. Ele desmanchou lá o noivado, o namoro deles e pronto, seguiu com a vida dele. E aí ele foi pra casa e quando ele chegou em casa, ele dormiu, né? Ele arrumou a cama dele e tal, se preparou pra dormir. E aí quando ele dormiu, um anjo falou com ele através de um sonho. E aí nesse sonho, o anjo chegou e falou pra José da seguinte forma: Ei, José, a Maria está grávida, mas a gravidez dela, ela foi produzida, né, através do Espírito Santo. E esse menino que ela está carregando vai se chamar Jesus, conhecido também como Emanuel. E aí, depois que o anjo falou isso sobre um sonho, né, falou isso através do sonho com José, ele acordou, né, no dia seguinte, e ele falou, nossa, Deus falou comigo, e ele compartilhou isso com Maria, e eles reataram o casamento, e eles partiram, né, depois de viagem, né, que é o que fala lá em Mateus. Bom, mas o que eu quero falar pra vocês, né, antes da gente falar do nascimento de Jesus, que acontece, né, que acontece lá na manjedoura, que a gente já conhece também essa história. Mas antes de falar antes da gente falar disso, de chegarmos, né, nisso, eu quero perguntar pra vocês se vocês sabem o significado de Emanuel. No sonho, quando José ele recebeu o sonho do anjo, ele disse que aquele menino ele se chamaria Jesus, que é o Jesus nosso Salvador, mas que o nome de Jesus ele também tinha um atributo que se chamava Emanuel. E esse atributo, ele é o cumprimento de uma promessa bem antiga de Isaías. Isaías, ele tinha uma promessa de que uma mulher virgem ficaria grávida de um menino chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então, quando Jesus, né, no sonho, quando o anjo fala com José sobre o nascimento de Jesus, né, que seria todo esse propósito de Deus, e ele fala sobre Emanuel, ele tá falando assim, olha, vai vir aquele cara lá que vai representar que Deus estará conosco em todo o tempo, né? Então, esse atributo de Jesus, ele é o cumprimento de uma promessa que foi feita anos atrás, 1000 anos antes de Jesus nascer, dizendo que Deus, ele sempre estaria conosco. Então, que independente do pecado que tivesse invadido o mundo, Deus, ele tinha um plano para restabelecer o nosso relacionamento com ele e restabelecer o nosso relacionamento não só de amizade, mas de pai e filho, sabe? Porque nós temos o poder de nos tornarmos filhos de Deus quando nós cremos nele, né? Então, esse atributo de Jesus, que se chama Emanuel, significa que Deus, ele está conosco e ele sempre vai estar conosco. É realmente esse cumprimento desta promessa. E eu quero dizer para vocês que Deus, ele nunca vai nos abandonar. Às vezes a gente pode pensar que ele está distante, às vezes a gente pode até pensar que
ele não nos ouve, ou coisas do gênero, mas eu quero lembrar vocês, mais uma vez, como diz essa palavra, que Deus está conosco, sabe? Quando Jesus ele veio aqui na Terra, foi esse cumprimento de que Deus ele nunca nos abandonaria. Então, que a gente possa lembrar que através do nascimento de Jesus, nós tivemos esse cumprimento daquilo que um dia Deus falou bem antes, de que ele estaria conosco. E hoje, né, agora, atualmente, a gente pode ter um relacionamento de verdade com Deus e com Jesus, né? A gente pode aprender com a vida de Jesus através da palavra, como a gente viu na aula passada, através dos evangelhos. E também a gente pode ter um relacionamento muito íntimo com Deus, através da nossa palavra, da leitura da palavra, da Bíblia, através da oração, que é a nossa conversa com o Pai. Então, Deus, ele sempre vai estar conosco. E o nascimento de Jesus, ele também representa isso, né? Não é só... O nascimento de Jesus não só representa a salvação que Jesus ele carregava, né, consigo em relação a ele morrer pelos nossos pecados, o que também é válido, porque isso realmente aconteceu. Mas quando Jesus ele veio no mundo, ele também veio cumprir e desmitificar qualquer coisa que pudesse dizer que Deus ele estava distante de nós. Muito pelo contrário, Deus ele está pertinho, assim como Jesus, porque ele mora aqui no nosso coração. Então era essa a história de hoje. E se prepara, porque a gente vai ter aí um estudo de Mateus, então a gente vai ver muita coisa bacana, a gente vai embarcar em várias viagens diferentes, e eu quero agora fazer com você a nossa memorização. Então, ó, pega a sua Bíblia aí e a gente já vai aprender o versículo da semana. E aí, pegou a sua Bíblia? Porque eu já tô com a minha Bíblia aqui. E a gente vai abrir lá em Isaías. Vocês lembram que antes, né, do anjo falar com José, tinha uma promessa que falava sobre isso lá em Isaías? Então, a gente vai abrir esse livro que tá lá no Velho Testamento. E a gente vai abrir no capítulo 9 aqui de Isaías, e a gente vai ler o versículo 6, que diz assim: Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Esses são mais alguns atributos de Jesus. Então, Jesus, ele seria aquele que seria o nosso conselheiro, o Deus Poderoso, aquele que é o Pai Eterno, né, que representa justamente Deus, e o Príncipe da Paz. Então, que a gente possa decorar esse texto, memorizar esse texto e lembrar de que Jesus ele tem várias qualidades, e uma das que a gente viu hoje, que é a qualidade, né, o atributo de Emanuel, aquele que representa Deus conosco.